Aprovação, cadê a autorização? A maior parte das vezes é não. Aprovação é um ato unilateral e discricionário pela qual a administração faculta a prática de ato jurídico, aprovação prévia, ou manifesta sua concordância com o ato jurídico já praticado, aprovação a posteriori. A homologação é um ato unilateral e vinculado de controle pelo qual a administração concorda com um ato jurídico ou série de atos já praticados. A autorização, a maior parte das vezes em que é praticado, fundamenta-se no poder de polícia do Estado, quando a lei exige autorização como condicionante para a prática de uma determinada atividade privada ou para o uso do bem público. Todavia, a autorização também pode representar uma forma de descentralizar por delegação serviços públicos para particular. A autorização é caracterizada por uma predominância do interesse particular, que o solicita o ato. Também existe interesse público na prática do ato. É um ato discricionário, não reconhece direito subjetivo, mesmo que esse atenda às exigências necessárias. A administração poderá não praticar e desempenha um ato de juízo de conveniência e oportunidade, é um ato precário, pode ser revogado a qualquer tempo. A revogação da autorização não gera direito de indenização, mas caso a autorização tenha sido concedida por prazo certo, pode haver o direito de indenização para o particular. Prazo é o que? A autorização é concedida sem prazo determinado, todavia pode havê-lo ortogada por prazo certo. Permissão é um ato administrativo discricionário e precário, pelo qual a administração pública concentra particular o exercício de uma atividade de interesse predominante da coletividade. Quais são suas características? Pode ser concedido por prazo certo, pode ser imposto em condições a particular. É precário, um ato precário é revogado a qualquer tempo. A revogação da permissão não gera direito de indenização a particular, mas caso a autorização tenha sido concedida por prazo certo, sob condições pode haver o direito de indenização. A permissão concedida a particular por meio de um ato administrativo não se confunde com a permissão para a prestação de serviço público. Nesse último caso, que é do serviço público, representa uma espécie de descentralização por delegação por meio de contrato. Certo? E atos enunciativos. Declarar juízo de valor, uma opinião ou fato. Características não produzem efeitos jurídicos por si só. Não contém uma manifestação de vontade da administração. Ou seja, certidão, atestado, parecer e a apostila, vamos lá. Certidão é uma cópia de informações concedida ao particular, requerimento da informação registrada pela administração. Tem que ter requerimento. O atestado declara a situação que a administração tomou conhecimento em virtude da atuação de seus agentes. Não se assemelha à certidão, pois essa declara uma informação constante em banco de dados. E aquela, ou seja, a certidão, declara um fato que não corresponde ao registro de um arquivo da administração. Parecer um documento técnico por algum especializado. O órgão emite sua opinião relativa ao assunto. A apostila é o aditamento de contrato administrativo ou de um ato. É um ato de natureza aditiva, pois sua finalidade adiciona informações ao registro já existente. Atos punitivos impõem sanções a seus servidores e aos administrados. Quais são os seus fundamentos? Poder disciplinar de polícia. E os atos podem ser internos ou externos. Ato poder de disciplinar. Quando o ato punitivo atinge servidores públicos e particulares ligados à administração por algum vínculo jurídico específico. E o poder de polícia, quando o ato punitivo atinge o particular não ligado à administração pública por um vínculo jurídico específico. Atos punitivos internos têm como destinatários os servidores públicos e aplicam penalidades disciplinares, ou seja, os atos punitivos internos decorrem sempre do poder disciplinar, e os externos têm como destinatários os particulares. Pode ter fundamento decorrente do poder disciplinar, quando pune particulares sujeitos à disciplina administrativa, ou pode ter fundamento no poder de polícia, quando pune particulares não ligados à administração pública. Todo ato punitivo interno decorre do poder disciplinar. A punição aos particulares ligados à administração decorre do poder disciplinar, mas também representa um ato punitivo externo. E todo ato punitivo decorrente do poder de polícia é um ato interno, um ato punitivo externo, quer dizer. E a administração está sempre punindo o particular. Extinção dos atos administrativos. Anulação e controle de legalidade. É o desfazimento do ato administrativo que decorre de vício de legalidade ou de legitimidade na prática do ato. Onde que cabe ato vinculado e discricionário. Qual é a competência para anular do Poder Judiciário? Pode anular somente por provocação do interessado e também por entidade da administração pública que praticou o ato, pode anular o ato a pedido do interessado ou de ofício em razão do princípio da autotutela. Quais são os efeitos dessa anulação? Retroagem desde a data da prática do ato, impugnando a validade do ato. O prazo é de 5 anos e se conta a partir do momento que praticou o ato. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, a partir do primeiro pagamento.
Revogação, controle de mérito. É o desfazimento do ato administrativo por meio de conveniência e oportunidade. Cabimento, ato discricionário legal, inconveniente e importuno. Inoportuno. Não é cabível a revogação de ato vinculado. Competência para revogar. Apenas a entidade administrativa pública que praticou o ato. Não pode o controle de mérito ser feito pelo Poder Judiciário na sua função típica de julgar. Apenas na anulação, controle de legalidade. No revogação, o controle de mérito não pode. Um ato discricionário legal que com o passar do tempo se mostre conveniente e inoportuno, somente a entidade que criou o ato tem competência para revogar. O Poder Judiciário não tem competência para exercer o controle de mérito dos atos da administração pública. Cabe somente ao Poder Judiciário revogação dos atos praticados por ela mesma. Os efeitos dessa revogação é ex nunc, não retroage, ou seja, a revogação gera efeitos prospectivos para frente. Cassação, por fim, é o desfazimento do ato administrativo, ou seja, que é decorrente do descumprimento dos requisitos que permitem a manutenção do ato. Na maioria das vezes, a cassação representa uma sanção aplicada ao particular que deixou de atender às condições exigidas para a manutenção do ato. Por fim, a convalidação, que é a correção com efeitos retroativos do ato administrativo com defeito sanável, o qual pode ser considerado vício de competência relativa à pessoa, certo? Pode ser vício de forma, ou com validação tácita, ou com validação expressa. Na competência relativa à pessoa, o vício de competência relativa à pessoa, a exceção é o que? Competência exclusiva, não cabe com validação. O vício de competência relativa à matéria não é considerado um defeito sanável e também não cabe com validação. O vício de forma também. A exceção é a lei determina que a forma seja elemento essencial de validade de determinado ato, também não cabe com validação. A lei determina que a forma seja elemento. Com validação tácita, o artigo 54 prevê que a administração tem um direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para o destinatário. O prazo é de 5 anos, computados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Transcorrido esse prazo, o ato foi convalidado, pois não pode ser mais anulado para a administração. E por fim, convalidação expressa, artigo 55, em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Então essas foram as opções, certo? Validação é correção com efeitos retroativos do ato administrativo com defeito sanável, o qual pode ser considerado, certo? O visto de competência relativa à pessoa, o visto de forma, convalidação tácita e a convalidação expressa.